Os cantores sertanejos Gustavo Lima, Leonardo, Chitãozinho, Fernando, Sula Miranda e Zezé de Camargo declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. Em encontro no Palácio da Alvorada, os artistas se posicionaram contra pautas defendidas pelo PT e cobraram aliança do mundo sertanejo com o chefe do executivo. Em uma live com os cantores, Bolsonaro relembrou de ações de seu governo. Hoje está aí o terceiro mês com inflação negativa. A Ação Brasileira dos Supermercados fez uma nota anteontem, e é verdade, tivemos um supermercado lá eu acho que foi em Teresina, Piauí, se não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% nos últimos 30 dias para cá. Ao emprego aí, alguns estados, não sei como é que está Goiás, por exemplo, Santa Catarina do Paraná está no pleno emprego, na hora de 6%, lá tem falta e precisa de mão de obra, Goiás deve estar no mesmo caminho. A gente tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso, mas há 20 anos são administrados pela esquerda. Então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado. O presidente ainda agradeceu o apoio deles e do agronegócio e disse estar confiante na virada no dia 30 de outubro. José Maria Trindade, como foi esse encontro de hoje em Brasília, Zé, dos astros do sertanejo com o presidente Bolsonaro? Pois é, Vitor, movimentou mesmo aqui. Olha, Vitor, esse encontro foi muito interessante e mostra claramente o que a gente fala aqui, né? Consciência social é isso, é desenvolvimento para o país. Consciência social é a abertura do país para as artes, como esses profissionais que estão aí. Ninguém foi aí pedir dinheiro para o presidente Jair Bolsonaro e nem com projetos nas mãos para fazer filmes, para fazer ideias mirabolantes, gastando dinheiro público. Foram pensando no futuro do país. Essa é a realidade. E são pessoas reconhecidas, pessoas que têm uma carreira já estabilizada, ninguém foi atrás de apoio e sabe muito bem as consequências disso. Isso tem um custo pessoal muito grande. Nós sabemos que o país está dividido, não é porque apoiou o presidente Jair Bolsonaro, é porque entrar na política e apoiar qualquer um, é claro que é perder público, né? Porque o país está dividido. Mas é preciso, nesse momento, que nós tenhamos tenhamos um lado do bem, né? E é isso que esses famosos cantores sertanejos, repito, tem ninguém aí que está tentando aparecer nem pegar carona na fama do presidente Jair Bolsonaro ou do presidente da República. Todos estão ali pagando um tributo, ou seja, dizendo, esse é o país que nós queremos. Foi uma movimentação geral aqui em Brasília e a ida deles ao Alvorada foi um ponto muito importante de campanha. É preciso reagir. Com você, Schelp, 2 minutos. A liberdade de se manifestar politicamente vale para qualquer um, né? E é curioso essa divisão de estilos musicais, né? A gente vê o pessoal da MPB apoiando, em sua maioria, obviamente não 100%, mas o ex-presidente Lula e outros músicos, outros artistas também, e o sertanejo, né, em sua maioria, pelo menos aqueles que se manifestam, em sua maioria apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Agora, da mesma forma como se faz essa análise em relação às celebridades que apoiam Lula, eu acho muito difícil que um apoio, simplesmente, a manifestação simplesmente de apoio, vá render votos. O que eu acho que deveria cessar, porque realmente é algo que passou dos limites, né? É aquela coisa de, nos shows, nos concertos, os artistas, não sei se é o caso dos sertanejos, mas pelo menos aqueles que apoiam Lula, ficarem fazendo proselitismo político e pedindo voto e coisa do tipo, mesmo em shows privados. Eu já ouvi relatos de pessoas que até dizem que cogitam votar em Lula e tal, mas que quando vão em show de MPB e veem os cantores falando lá, eles ficam com a paciência estourada, porque realmente é muito escancarado. Diga, Augusto. Olha, outro dia eu vou contar a mesma história que eu vi outro dia, que me pareceu muito pedagógica. Eram 2 cantores sertanejos, cantores sertanejos entrevistados por um apresentador que eu não me recordo o nome, que estava passando ali, girando
a televisão, o controle, e topei com essa cena. E no momento em que o apresentador perguntava aos dois se eles não se sentiam isolados, já que a maioria dos artistas apoia o Lula. Ele falou, não, peraí, um deles, a maioria da MPB, porque os cantores sertanejos não, esses apoiam o Bolsonaro, e a gente tem muito mais público e tal. Foi bom para ensinar aos que acham que esses artistas e intelectuais que assinam um manifesto por dia, eles têm voto, algum tipo de influência, né? Porque eles andaram aparecendo em programas no horário eleitoral gratuito do PT e foram afastados, aí, substituídos por evangélicos, porque o comando da campanha percebeu que eles não mudavam nada no quadro eleitoral. Bom, vamos conferir como é que está a nossa enquete. Está no ar a pergunta, ainda lá no site da Jovem Pan, dá tempo da sua participação. A pergunta hoje é: quem venceu o debate de ontem? Agora já são 96,75% os que dizem que venceu o presidente Jair Bolsonaro, 1,42% acham que o vencedor foi Lula e 1,82% dizem que houve empate. Pouco menos de 9.500 votos, são agora 9.432 os votos. E se você ainda não participou, dá tempo. É só acessar nosso site www.jovempan.com.br. A pergunta fica sempre em destaque lá na nossa página inicial, na home, que é a página que abre assim que você acessa o site da Jovem Pan. Está em destaque ali sempre a enquete de Os Pingos nos Is no decorrer do programa, e daqui a pouquinho, no encerramento, a gente traz aqui para você o resultado da nossa enquete. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal de Os Pingos nos Is, aproveite, inscreva-se aqui no nosso canal. Por lá você encontra todo o nosso conteúdo, você pode receber notificações sempre que começa uma nova transmissão ao vivo, sempre que a gente abre o programa, você pode receber um aviso aí no seu dispositivo, e depois, quando termina, encontra por lá também recortado todo o nosso conteúdo, os principais comentários, as entrevistas que a gente traz aqui para você no programa, debates, enfim, fica tudo à disposição, recortado, bem fácil para você acompanhar, rever, compartilhar lá no canal do YouTube Os Pingos nos Is. Aproveite, inscreva-se você também. Comentário agora da Ana Paula Henkel sobre esse encontro que mostramos aqui do presidente Jair Bolsonaro com cantores sertanejos declarando apoio ao presidente nesse segundo turno. Ana. Vitor, eu faço questão de repetir os nomes aqui: Chitãozinho, Fernando de Sorocaba, Zezé de Camargo, Leonardo, Gustavo Lima, Sula Miranda, Marrone. Não sei se eu perdi, anotei aqui, né, os maiores, os grandes, né, os mais famosos. Agora, essa divisão musical, Vitor, ela é muito óbvia para mim, principalmente quando eles sobem no palco. Quando a turma da MPB sobe no palco, eles não sobem no palco para exaltar o governo petista, eles sobem no palco para demonizar uma pessoa, para desumanizar uma pessoa, para só mostrar as coisas que eles acham negativas num governo. A turma sertaneja, eles sobem no palco para enaltecer o Brasil, é a bandeira do Brasil, para exaltar os feitos do governo. Eles não falam contra um outro candidato, eles falam a favor de um projeto de país com a bandeira do Brasil. Por quê? Porque eles são gente ligada ao agro, gente do campo, gente que representa quem trabalha de sol a sol, que nunca teve nada de mão beijada na vida. Gente do agro que hoje é talvez a principal peça de engrenagem da nossa saúde econômica no Brasil. Gente do agro que trabalha de sol a sol e que um certo candidato aí, que já foi presidente, chamou de fascista. Fiuza. Você veja, né, como assinalou o Zé Maria Trindade. Não foram lá pedir dinheiro, não foram lá fazer um acerto, não foram fazer uma visita de acordo, né, acordo de casuísmo. Foram lá fazer um apoio político. A MPB não faz isso nunca. Né? A MPB toma lá da cá o tempo inteiro. A MPB sabe muito bem o que o Lula fez no verão passado. Sabe muito bem, mas eles fingem que não sabem, que não viram. Tratam o Lula como alternativa democrática. E por que isso? Porque eles são de esquerda? Não, isso é um verniz.
Eles não têm ideologia, eles têm um clube. Eles têm vontade de ter poder e eles têm muito poder. E eles têm muita influência em várias áreas. E eles querem multiplicar essa influência. Eles dominam boa parte do mercado. Eles são padrinhos dos felizardos que puxam o saco deles. Eu digo assim, né, como formação musical não interessa a ninguém, mas eu acompanhei muito mais a MPB do que os sertanejos. Né? Então eu estou mais ligado a esse tipo de música. Conheço alguns, gosto, admiro, continuo gostando da obra. Mas depois de tudo que aconteceu, não adianta você olhar e dizer assim, não, é uma opção política, que não é. Né? Não é uma opção política, é uma opção cínica. Cínica. Sabe muito bem o que aconteceu em década e meia, não sabe? Eu, hein? Mas estão lá, não, faz o L, né? Quer dizer, é fácil, porque os sertanejos também têm dinheiro, né? Também são bem-sucedidos, poderiam não estar nem se metendo ou estar ali cultivando o clube deles, mas não estão fazendo isso. Mas esses aí estão. Né? Eles querem ali manter a sua influência, eles são muito influentes. Então, o que eu percebo é o seguinte, não é só MPB. O que acontece já falei aqui, a força vem do interior. Hoje é isso, a gente aprendeu a admirar o cosmopolitismo nas capitais, né, a cultura que é própria das capitais, diferente da cultura do interior, que teoricamente é mais das capitais mais oxigenada, com referências, né, externas, acadêmicas, culturais. Só que essa turma toda fez um pacto de cinismo. Basta olhar Fernando Henrique Cardoso e companhia. São os mais preparados intelectualmente, culturalmente, eruditos, né? Leram e escreveram, né? Bastante, livros e livros, etc. E olha o papel deles, não é nem questão do Bolsonaro, não. Desde o governo Temer, que eles não querem mais a democracia. Não querem mais a democracia. Passaram o governo Temer inteiro conspirando. Fernando Henrique pediu a renúncia do Temer, por causa daquela historinha do Joesley que eu vou sempre contar aqui, que é muito pedagógica. Aquilo já era essa panela. Era o Rodrigo Janot, era essa imprensa que virou consórcio, era a subcelebridade daqui, dali. Todos dizendo, vamos derrubar? Vamos derrubar, esse cara é mordomo, não tem voto, não sei o quê. Mas são fracos. O que eu quero dizer é o interior, que é de onde vem a força, que é de onde vem a conexão com a vida real, com as necessidades, os desafios e os sufocos, é que essa turma é covarde. Essa turma é covarde, eles estão pendurados aí numa redezinha de influência. Não tenham medo dessa turma, não. Porque eles tentaram derrubar o Temer durante 1 ano e meio. O Temer que também não aprendeu com isso. Aí depois já passou a fazer o proselitismo dele. Todo mundo quer cair, o Sérgio Moro também. Todo mundo quer cair nesse bercinho esplêndido. Ser papai, porque eles têm charme, têm talento, têm influência, têm mídia, né? É um apelo. Eu admito que é um apelo. A mim não comove. Mas é isso. Tentaram derrubar o Temer, que era o mordomo. Aí foi lá, virou samba enredo, fora mordomo. Já era o fascista também, né? Já era o fim da picada. Então não conseguiram derrubar nem o Temer. Junto com o Rodrigo Maia, não sei o quê. É essa turma, é uma castazinha urbana, né, prepotente, metida, e que hoje realmente faz um serviço horroroso para o país, fingindo que faz política. Eu não sou do interior, mas eu acho que hoje vem do interior a esperança aí de você não ter a política num conluio de malandros, né? Você ter uma política representativa. Qual é o problema? Qual é o pecado que há nisso?